O servo não precisa aparecer. O servo serve, só isso. Não precisa aparecer. Então ele está lá fazendo um serviço importantíssimo, mas é um servo. Você não sabe que ele está fazendo aquilo. Eu quero continuar falando, mostrando um outro lado da vida cristã. Porque se você quer ser arrebatado, a primeira coisa que você necessita é refletir o caráter de Jesus. Refletir. O caráter do nosso Senhor, aquilo que ele caminhou aqui, né? O caráter dele, de santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, o caráter dele, né? E Pedro, o apóstolo, eu estou usando aqui alguns textos do apóstolo Pedro. Pedro, ele foi um homem muito impulsivo. Você sabe, que a maioria que está me ouvindo conhece, sabe quem foi Pedro, um homem muito impulsivo, né? Ele era tão impulsivo que certa vez o nosso Senhor falou para os discípulos: olha, vamos para Jerusalém. E Pedro, na sua impulsividade, ele falou assim: não, o senhor não pode ir para Jerusalém. Ainda ontem o senhor estava lá, queriam matar o senhor lá? Agora o senhor quer voltar para lá? Então Pedro era muito impulsivo, né? Ele sempre se adiantava aos outros apóstolos, né? E muita coisa que a gente conhece sobre o pensamento do nosso Senhor, nós devemos a Pedro, pela impulsividade dele, né? Só que Pedro, irmãos, ele foi se tornando um servo. Ele foi se tornando um servo. Ele foi aprendendo a servir. O Evangelho de Marcos, na verdade, não é o Evangelho de Marcos. É o Evangelho de Pedro. Pedro, ele conta o que ele viu e ouviu. E ele ditou para Marcos o Evangelho em hebraico. E depois foi traduzido para o grego e assim foi publicado, na língua grega. Mas no original era em hebraico, né? E Marcos, em Marcos, o nosso Senhor Jesus, que ele apresenta o servo, que é ele não é chamado de Senhor. Nenhuma vez. No capítulo 7, fala, mas ali a palavra Senhor no capítulo 7 é apenas uma pessoa muito polida. Não que fosse o Senhor mesmo, né? Então, até a ressurreição ele não fala. Marcos não fala que Jesus é Senhor. Porque apresenta o quê? Apresenta o servo. E Pedro, com Marcos, porque Marcos era filho de Pedro, filho espiritual de Pedro, né? Era servidor de Pedro, né? Marcos era uma pessoa que se apegou muito a Pedro, né? Se tornando o autor que aparece é Marcos, embora, né, como eu disse, o verdadeiro autor é Pedro, que não aparece. Por que Pedro não aparece, irmãos? Porque o servo não precisa aparecer. O servo serve. Só isso, né? Não precisa aparecer o servo, né? Então, ele está lá fazendo um serviço importantíssimo, mas é um servo. Você não sabe que ele está fazendo aquilo, né? Você está aqui na sala, conversando com pessoas, né? E o servo está fazendo algo oculto. Pedro se tornou escravo.
De fato, ele se tornou um escravo, né? E Pedro, irmãos, é das pessoas em que teve mais intimidade com o Senhor, né? Foi Pedro, Tiago e João, né? Ou João em primeiro lugar, né? Depois Pedro, depois Tiago, os três, né? Tiveram uma profunda intimidade com o Senhor. Bom, em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, eu li: servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores. Olha aí. Então não é o Senhor que você serve. Quem você serve? Você tem uma igreja, por exemplo, ou você trabalha numa empresa. Se é a igreja, o pastor é o sacerdote. Você se submete ao sacerdote. Se é uma empresa, você se submete ao diretor, aos gerentes da empresa, né? Então nós sempre temos que estar debaixo, porque esse é o processo. Esse é o processo para alcançar. E aqui em 1 Pedro ainda, no capítulo 3, verso 1, olha o que ele fala aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissos aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Quando você se submete, você está pregando o evangelho àquele que está acima de você, se ele ainda não é cristão. Porque ele está vendo você. Aqui é o caso da esposa. O marido dela não é crente ainda. E como ela vai ganhar o marido? Sem palavra alguma. Por quê? O servo não fala. O servo não argumenta. O servo serve, né? Agora, hoje, irmãos, essa questão é muito séria, é muito grave. Do servo, da servidão, da submissão, né? Gerou-se um processo, né? Gerou-se um processo onde eu tenho argumentos para tudo. Se eu sou esposa, a minha esposa tem todo tipo de argumento. Porque eu fiz desse jeito, porque eu fiz daquele jeito, né? Todo tipo de argumento hoje, né? Só que o servo fica calado. O que vale aqui para a esposa vale para você e para mim. O servo fica calado? Cala-se. Olha aqui, gente. Ou você faz isso, ou você busca esses princípios da palavra, ou você fica. Se você é salvo, pode ser que você não perca a salvação por causa disso. Quem vai julgar é o Senhor, né? Contudo, se você é salvo, você não vai ser arrebatado com certeza. Isso eu posso afirmar. Porque o nosso padrão é o Senhor Jesus, é Pedro, é Marcos, é Paulo, né? Que cresceram no serviço, né? Era Daniel e assim por diante, né? Então, irmãos, o Senhor abençoe vocês, guarde vocês, viu? Guarde vocês. E que essa palavra possa queimar no seu espírito, né? Para que amanhã, você possa
acontecendo o arrebatamento, que pode ser amanhã mesmo, você suba e vá viver lá em cima, na presença do Senhor. Fica com Deus.